Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E eu fiquei com a missão, confesso para você que é um grande desafio representar a pastora Soraya aqui. Alguém assim, pouco exigente. Ontem à noite mandei a foto da decoração para ela e falei: pastora, eu preciso vir de rosa? Qualquer coisa eu tenho uma camisa. Não sei se preciso, mas amém. Hoje eu quero compartilhar algo com você. E a pastora Soraya, hoje é o dia das mulheres falarem, né? Como diz aí no mundo, não estou no meu lugar de fala, não é isso que o mundo fala, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. A pastora, ela iria compartilhar com você, né? De mãe para mãe. Mas eu quero te dizer que vocês, mulheres, têm a autoestima muito boa. Porque quando vocês se juntam para conversar, vocês assim, não tem problema de depressão. Vocês se exaltam automaticamente, não é verdade? Quando uma mulher se junta com a outra para conversar, qual que é a conversa? Ah, eu não sei o que seria daquele marido se não fosse eu naquela casa. É verdade ou não é? Quando você junta lá para falar, às vezes eu vejo a Tainá, você vai mandar uma reclamação na escola por causa dos seus filhos, você, né? Eu educo meus filhos, eu pago a mensalidade, isso e aquilo, não admito que seja feito dessa forma. As mulheres têm uma boa autoestima. Mas hoje eu quero falar de marido e de filho para você. Eu ainda tenho mãe e eu quero falar da parte dos homens e dos filhos. Porque você elogiar umas às outras é muito fácil. Hoje eu vim revelar a verdade para você. Hoje você vai ouvir o que o seu marido e o que os seus filhos pensam de você. E eu quero te falar, aquilo que você pensa é tudo verdade. Nós não somos nada sem vocês. Vocês são top. Esses dias eu estava em casa e eu sempre reclamo que as crianças jogam os brinquedos na sala, né? E eu falo, todo brinquedo que tiver na sala eu vou jogar no lixo. Aí eles correm, recolhem. E aí eles não jogam só brinquedo, jogam sapato, jogam tudo. E aí eu brigo muito com eles, falo, olha, eu vou jogar. E às vezes eu me exalto e eu saio tacando o sapato de cada um no seu dono. Esse é seu. Aí eu saio tacando o sapato nas crianças. E aí ele sai correndo e leva tudo o sapato. Mas acredita que esses dias, os sapatos das crianças estavam lá, e tinha um tênis lá, que o diabo pôs ali. E a Tainá me chamou, ela falou, vem cá, eu quero mostrar para você o líder delas. E tinha lá um tênis meu. Eu falei, está repreendido, alguém pôs isso aqui, não foi eu. Como assim? Mas eu quero te falar, mães, vocês são top mesmo. Vocês mulheres têm uma missão assim, extremamente importante, né? E o primeiro a reconhecer isso foi o próprio Senhor. E o que fez o Senhor? Obviamente, o Senhor tinha um plano para a humanidade. Mas o que fez o Senhor ver a importância da mulher? É só o Senhor olhar para o homem sozinho. Deus viu o homem sozinho no jardim e disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E Deus fez então a mulher e deu uma grande missão para a mulher. E a maior missão sua como mulher é ser mãe. Ser mãe é um privilégio. Ser mãe é um privilégio. Hoje vivemos uma geração, né, de mulheres
que na verdade querem ter liberdade. Mulheres querem ser independentes. Hoje nós vivemos uma geração onde cada vez menos as mulheres querem ter filhos. As mulheres querem assumir posições, de liderança, tomar a frente de coisas, a qual não tem a ver com a missão delas. E por causa disso, muitas deixam o privilégio de ser mãe. Você sabe, hoje o mundo vive assim. Até mesmo os apartamentos são construídos, projetados para famílias sem filhos. Você pode ver hoje as casas, hoje em dia são todas projetadas assim. Eu vou na casa da minha sogra, 25 metros. Casas de 25, 30 metros quadrados. São casas projetadas para não ter filho. Meus filhos, uma casa de 25 metros quadrados é uma prisão para os meus filhos. Uma casa não suporta os meus filhos. É capaz dos meus filhos fazerem um buraco e ir para o apartamento de baixo, para os lados. Eu vejo a casa da minha sogra, que casas mais antigas, são casas enormes, com quintal, tudo, para quê? Para que a criança seja criada. Por quê? É um privilégio ser mãe. Eu quero mostrar, e antes de tudo eu quero honrar a pastora Soraya, porque essa palavra quem fez foi ela. Eu falei, eu vou ministrar a sua palavra, pastora. Mas no final eu quero falar algo que o Senhor tem falado comigo. Deu tempo do Senhor falar comigo alguma coisa. E eu quero mostrar algumas coisas, alguns versículos que mostram a importância da mãe. Abre primeiro lá em Salmos 127 no verso 3, diz assim, Salmo 127 verso 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Presta atenção, filhos são heranças do Senhor. Presta atenção numa coisa, hoje o mundo trabalha para que você tenha cada vez menos filhos. Sabe por quê? Para que você possa ter uma herança financeira, para que você possa ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para construir coisas, e essa será a sua herança. Mas eu quero te dizer uma coisa, filhos não é uma herança que o mundo te dá. Filhos, a herança é do Senhor. Há um galardão para você, mãe, quando você tem filho e cria ele nos caminhos do Senhor. Há um galardão reservado para você. Há um galardão. Por isso eu quero te falar, a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui é que o dom da maternidade é um presente de Deus para você. E se talvez há mulheres aqui no nosso meio que têm dificuldade de ter filhos, eu quero te dizer, hoje o Senhor vai te dar um presente. Ele vai curar você completamente em nome do Senhor Jesus. Porque é vontade de Deus. É vontade de Deus. E você sabe, o diabo sempre trabalha contra a vontade de Deus. Se você for ver, todas as mulheres de Deus que foram chamadas para ter os filhos que iam mudar a história, a maioria delas eram estéreis. A maioria delas eram estéreis. Por quê? Porque há uma resistência contra a bênção de Deus. Há uma resistência. Todas as mulheres, eu fico impactado, porque ao mesmo tempo que o Senhor honra a mulher com privilégio, o Senhor também dá sabedoria para as mulheres para cuidarem. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor dá sabedoria. Eu fico admirado com a sabedoria de Joquebede. Alguém já ouviu falar nela? Já ouviu a música? Você sabe qual da música, né? Não é nem por causa está escrito. Joquebede, Moisés não vai morrer. Você já logo pensa, é a mãe de Moisés, né? Olha que interessante, Joquebede foi uma mulher muito esperta. Ela viveu num tempo muito difícil, aonde o diabo descobriu o plano de Deus. O Senhor traria o libertador de Israel, que era Moisés. Naquele tempo, Faraó mandou matar todas as crianças menores de 2 anos.
Sabe o que essa mulher fez? Por causa do amor que uma mãe tem pelo filho, ela pegou o seu filho, que era Moisés, colocou num cesto e pôs nas águas. Mas ela não abandonou, ela foi acompanhando o filho. Enquanto ele ia nas águas, ela foi acompanhando. E quando a filha de Faraó estava lá no rio, né, tomando banho com as suas servas, ela encontrou o bebê, mas a filha de Faraó não amamentava. Então Joquebede aparece e fala: olha, minha senhora, eu posso ser sua serva e dar de mamar para o seu filho. Pensa numa mulher que é esperta. Ela deu o filho, mas ela mesma amamentou o seu próprio filho. Sabe o que move? O amor de uma mãe. Quero já, não estou falando na ordem aqui correta que a pastora colocou, mas eu quero falar a respeito do amor de uma mãe. O amor incondicional que uma mãe tem pelo seu filho. E sabe, o amor que a mãe tem pelo filho é o único tipo de amor que chega mais próximo do amor de Deus, porque o próprio Senhor compara isso. Olha o que diz lá em Isaías 49, no verso 15. Isaías 49, verso 15 diz assim: porventura pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho que cria, e que não se compadeça dele no filho do seu ventre? O Senhor está dizendo aqui: será que tem alguma mãe que pode se esquecer do seu filho? Será que existe? Mas o Senhor fala: ainda que tenha, eu jamais me esquecerei de ti. Eu quero te falar uma coisa: o Senhor jamais vai se esquecer de você. Mas depois do Senhor tem uma única pessoa que lembra de você todos os dias da vida: sua mãe. A sua mãe. Isso fala do amor. E às vezes o amor da nossa mãe, ele não é compreendido da maneira correta. Porque às vezes nós somos imaturos, somos crianças. Eu quero falar, você jovem, talvez você não compreenda o amor que a sua mãe tem, mas ela está tentando expressar de muitas maneiras. Eu liderei jovens por 13 anos, muitos jovens ficam feridos com os pais, mas eu quero te falar uma coisa: nenhum pai erra querendo errar, todos eles erram tentando acertar com você, porque ama. Eu lembro uma surra épica que eu tomei na minha vida uma vez. Falei até para minha mãe: assiste lá que eu vou contar. Certa vez nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, e minha mãe trabalhava muito, então nós ficávamos sozinhos. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar ninguém para cuidar, então um cuidava do outro. E nós éramos muitos. E minha mãe dividia as tarefas, e as tarefas eram por nível de QI. E lógico que eu era o mais esperto. Eu ficava com o almoço, eu fazia comida. Desde os 8 anos eu cozinho. E aí o mais velho limpava, lavava a louça, aí os menores varria a casa e tal, e assim ia. E certa vez, meu irmão menor, depois de mim, ele não sabia ler, não sabia escrever ainda, ele era criança, mas eu já sabia. Ele gostava de uma menina da rua de trás. E eu tive a brilhante ideia de falar para ele: Mike, vamos escrever uma cartinha para ela. Escrevi uma cartinha. Aí você sabe, criança só fala besteira. Aí na cartinha eu falei um monte de besteira lá. E coloquei lá, assinado Mike. Ele nem sabia escrever. Então nem para ser criminoso eu servia. Pus lá, assinado Mike, fomos lá na casa da menina e botamos lá a cartinha no correio. Daqui a pouco estamos lá brincando, chega a mãe da menina na porta de casa. E que criança imagina, né? Que, não, ela que vai pegar as cartas na caixa do correio. Então a mãe dela que pegou, chegou lá em casa, acho que meu padrasto que atendeu. E a gente correu lá pro quarto, ficou olhando a janela, e eu só via a cara do meu padrasto, ficava azul, vermelho, porque ela pegou a carta e começou a ler, e meu padrasto fazia isso aqui. Eu falava: ai Mike, ferrou. Ai meu Deus, e agora? E aí tá bom, meu padrasto
falou nada, mas quando minha mãe chegou, ele entregou a cartinha para ela. Irmão, sem brincadeira, eu tive que acompanhar a minha orelha, que estava na mão da minha mãe, até a casa da mulher. Chegando lá, minha mãe segurando a minha orelha e falou: ajoelha. Eu ajoelhei, pedi perdão para a mulher. Nunca me esqueço disso. E desde então minha mãe ensinou como respeitar uma mulher. Minha mãe não era cristã na época, mas desde então ela me ensinou como que respeita uma mulher. E aí então eu quero te falar, tudo isso é expressão de amor. Expressão de amor. Seus pais te amam, por isso corrige. Porque o Senhor diz: o pai disciplina o filho que ama. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O tamanho da chatice dos seus pais é o tamanho do amor que ele sente por vocês. Eu estou vendo aqui mulheres rindo, porque elas devem amar muito seus filhos. Outro ponto aqui, que o Senhor mostra a importância da mãe, é a influência da mãe na vida dos seus filhos. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 31, do verso 28 ao 29, diz assim. Provérbios 31, 28 e 29 diz: levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Os filhos reconhecem e chamam a mãe de bem-aventurada. Mas não é só os filhos, olha o que diz: o seu marido também. O seu marido também. E ele louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A mulher tem o papel de influenciar os seus filhos. A mulher tem a missão de influenciar os seus filhos. Eu quero te dizer isso, porque o Senhor te colocou nessa função. Eu fico observando a vida, né, da minha esposa. Ela é uma leoa. Ela é uma leoa com os filhos. Não pode ir para cá. Minha esposa já falou: meus filhos nunca vão dormir na casa de ninguém. Pastora Soraya, então, que bicho que é pior que a leoa? Que mexe com o Pedro. Olha lá. Isso aqui está protegido. Esses dias o pastor Neto brincou. Falou: Pedro, tem uma menina que está de olho em você. A pastora: epa! A única mulher que está de olho nele sou eu. Sabe, mulheres, vocês foram chamadas para influenciar os seus filhos no caminho do Senhor. E outro ponto é a oração das mães pelos filhos. Estou sendo rápido aqui. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim: por esse menino orava eu. Ana está dizendo isso. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, e eu lhes tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Você sabe, Ana foi uma mulher que orou insistentemente para ter um filho. Mas depois que ela teve o seu filho, ela o entregou ao Senhor. Sabe, quando você ora pelos seus filhos, você está entregando eles nas mãos do Senhor. Eu vejo muitas mães
que tem filhos adolescentes, jovens e às vezes até adultos, que não estão nos caminhos do Senhor, mas ainda assim não desistem de orar. Todos os dias entregam os filhos nas mãos do Senhor. Eu quero te falar, vai chegar uma hora que o Senhor vai te honrar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai alcançar. Vai chegar uma hora que o Espírito vai entrar na história. Então não desista de orar. Eu ouvi uma vez uma história. Essa história de um homem de Deus. Eu ouvi um vídeo dele contando. Ele era jovenzinho. Ele devia ter cerca de 8, 9 anos. E ele era muito pobre. A mãe dele trabalhava e ele saía para engraxar sapato. E ele falava que o dinheiro que ele engraxava os sapatos, ele fazia a feira de casa. Era só ele e a mãe dele. E aí certa vez ele conheceu um doutor da cidade, era uma cidade pequena. Esse doutor era um médico. E aí esse médico então, basicamente contratou ele. Falou, olha, você vai engraxar os meus sapatos toda semana. E aquele criança ficou feliz. E aí um dia essa criança estava na casa do médico engraxando os sapatos. E aí ele disse que presenciou uma briga de família, porque estava chegando na hora do almoço. E aí o doutor sentou na mesa com a esposa e colocou lá o filho dele. E tinha alguma coisa na mesa lá que o filho não queria comer. E o filho fez um escarcéu. E aí o médico se exaltou e deu uma bronca no filho. Falou um monte de coisas lá para o filho. E aí apontou para aquele jovem que estava engraxando o sapato. Ele falou, tá vendo aquele menino ali? Ele não vai ter futuro. Ele não vai ter o que você tem. Ele não vai desfrutar do que você desfruta. Hoje você está desperdiçando, mas ele não vai ter. Você devia honrar o pai que você tem. E ele falou um monte de coisa. Aquele jovem, ele falou que ficou assim apavorado. E ele segurou as lágrimas. Depois ele terminou de engraxar, foi para casa. Ele falou que quando chegou em casa ele chorou até a mãe chegar do serviço. Quando a mãe dele chegou do serviço, ele contou tudo para a mãe o que estava acontecendo. No mesmo instante a mãe pôs a mão na cabeça dele e disse, eu repreendo toda palavra de maldição contra o meu filho. E eu declaro, vai ser um homem de Deus. Vai crescer, vai avançar. E começou a profetizar. Esse jovem, essa criança cresceu, se tornou um grande pastor de influência. E um dia esse pastor estava no aeroporto e ele sentou no avião do lado de um senhorzinho. E adivinha quem era esse senhor? O doutor. E ele reconheceu e falou, escuta, o senhor não é o doutor fulano de tal? E aquele doutor olhou e falou, sim, sou eu. Você foi algum paciente meu, alguém que eu ajudei? Ele falou, eu era o Marquinhos, lembra? E aquele doutor olhou assustado, ele falou, eu era o Marquinhos que engraxava o seu sapato. Ele, nossa, você cresceu e tal. E aí, o que você está fazendo? E ele falou, então eu sou... E na verdade aquele doutor já sabia quem era a pessoa, mas não sabia que aquela pessoa era o Marquinhos. Ele olhou e falou, sério que era você? É o pastor Marcos Feliciano. Ele falou, Marquinhos, não acredito. Mas você, eu não lembrava, nossa. E aí ele falou um dia para esse doutor, falou, lembra daquelas palavras que o senhor me falou lá na sua casa? E aí o doutor começou a chorar, falou, me perdoa, não devia ter feito. Ele disse, não, na verdade eu não vim te condenar, eu só vim dizer uma coisa, não importa o que falam de mim, o que importa é que eu tive uma mãe, que tem mais autoridade do que qualquer pessoa que possa falar algo contra mim. Ela pôs a mão na minha cabeça e ela profetizou tudo que eu sou hoje. Eu quero te dizer uma coisa, todos os dias, ore e profetize sobre os seus filhos, porque certamente eles serão aquilo que você declarar. E por último, eu não quero falar para você mãe, eu quero falar para você filho agora. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 1, verso 1 em diante. O rei Salomão, ele fala coisas preciosas. Eu não sei se você sabe, mas o rei Salomão foi o rei que teve maior influência no mundo, até hoje. Salomão foi o maior rei da história. Salomão foi o único rei que em todo o seu reinado viveu dias de paz. Viveu dias de paz.
Salomão foi o rei que marcou a história de Israel. Salomão foi o rei que construiu o templo. Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos até os dias de hoje. Se você ler lá em Crônicas, conta, né, a riqueza dele. Se você for transformar em dinheiro hoje, eu quero te falar que se você pegar toda a economia do mundo, não chega perto do que Salomão tinha naquela época. Mas olha as instruções que Salomão fala. Verso 1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça, ó sábio, e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Até aqui. Olha o que Salomão, o homem mais rico, maior rei de todos os tempos, o que ele disse? Não despreze as instruções da sua mãe. Mas o que pouca gente sabe é quem foi a mãe de Salomão. Porque talvez você deve estar pensando, mas a minha mãe não teve muita instrução, minha mãe é ímpia, minha mãe é não sei o que, minha mãe ela é isso, minha mãe é aquilo. Mas Salomão é filho de uma mulher chamada Batseba. Você já ouviu falar de Batseba? Quando você ouve falar de Batseba, qual que é a primeira imagem que você tem a respeito dela? Ela foi a mulher que adulterou com Davi. Ela era a esposa de Urias. Urias estava na guerra, homem de Deus. Davi então cai no pecado com Batseba. Davi coloca Urias na frente do exército para ele morrer, para ele poder se casar com Batseba. E Batseba então é a mãe de Salomão. E olha que o rei, o cara mais sábio que já existiu, diz: não despreze o conselho da tua mãe. Não importa quem seja ela, não importa a instrução que ela teve, não importa a origem, não importa a criação, ouça os conselhos da tua mãe. E ainda mais, sabe como que Salomão tratava sua mãe? Sabe, naquela época, o rei, todas as pessoas tinham que pedir permissão para entrar na presença do rei. Todas as pessoas não podiam entrar de qualquer maneira na presença do rei. O rei ficava na sala do trono. Ali era chamado de corte do rei. E aí, quando alguém ia entrar na presença do rei, eles pediam permissão para os seguranças, para os servos ali. E aí então o rei autorizava ou não a entrada da pessoa. E aí, se o rei não autorizasse, essa pessoa não podia entrar. Mas se o rei autorizasse, essa pessoa entrava e ficava lá na porta até o rei estender o cetro. Quando ele estendia, a pessoa era autorizada a vir até a frente, mas não chegar perto do trono. Vir só até um certo ponto. E dali ela falava com o rei. O rei era uma figura intocável naquela época. E aí então, o rei Salomão então era o maior rei de todos os tempos. Maior rei de todos os tempos. E sabe como Salomão tratou a sua mãe? Abre lá para mim, em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2, verso 19. Eu quero finalizar com esse versículo. Olha o que Salomão faz. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e mandou
mandou pôr uma cadeira. Na tradução original significa trono. Salomão mandou colocar um outro trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Sabe o que é isso? Honra. Será que você dá bênção para sua mãe até hoje? Presta atenção, o rei não poderia, não deveria e não tinha o porquê se inclinar diante de ninguém. Todos devem se inclinar diante do rei. Mas quando a mãe do rei entrou, ele levantou do trono, se inclinou. O rei pediu permissão para falar com sua mãe. Eu imagino muita coisa. Mas eu acho que se Salomão não levantasse, a mãe dele fez. Pode entrar, mãe. Deixa eu te dizer, isso é honra. Eu vejo muitos jovens que desonram seus pais. Muitos têm até vergonha dos seus pais, da simplicidade, do jeito. Às vezes o pai não tem sabedoria, às vezes fala besteira. Não importa. Mas deixa eu te dizer algo. Honre sempre os seus pais. O tempo que você tiver, a oportunidade que você tiver, honre. Se você for ver aí, hoje os cemitérios estão todos lotados de pessoas tentando honrar as mães depois que morreram, porque perderam a vida toda na oportunidade que tinham para honrá-las. Você pode ver, cemitério hoje de manhã, todos eles estão lotados. Pessoas que perderam a oportunidade de honrar sua mãe, estão tentando recuperar hoje. Mas o tempo não volta. O tempo não volta. Por isso hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer, nós estamos aqui, mães, para honrar vocês, porque vocês merecem. Parabéns pelo seu dia. Aleluia. O que vai acontecer agora é a continuação da palavra. É o momento de honrar você, mãe, com o seu filho. Então você que está aqui, que está com a sua mãe, eu queria que você ficasse pertinho dela agora. Vamos fazer o seguinte, todas as mães ficam de pé, por favor, primeiramente. Os jovens, só as mães em pé, tá? Você jovem, que a sua mãe não está aqui, ou você mãe, que o jovem, seu filho não está aqui, eu quero que um jovem se una com a sua mãe representando agora. Amém, graça e paz, igreja. Amém, na verdade, os pastores não... Pastor, foi sensacional sua palavra. Deus tem planos perfeitos para nós. Amém, mas é o contrário. Eu queria que as mães sentassem e os jovens ficassem em pé. E cada jovem, filho, vai receber uma carta agora. Tem mãe aqui que os seus filhos estão no DK? Todos eles? Não tem nenhum aqui embaixo? Tem? Tem? Tá lá em cima? Nós vamos descer as crianças do DK. Elas iriam vir só no final, porque acaba que elas se tumultuam um pouco. Mas eu vou descer as crianças do DK agora também, ok? Enquanto elas entregam as cartas. Ingrid, desce para mim, por favor. Enquanto as crianças descem, irmãos, eu quero falar para você que eu passei uma semana muito difícil, né? Como o pastor compartilhou. Fiquei bem enferma. Cheguei no culto hoje chorando, muito chateada, porque falei de manhã lá em casa, eu sinto o diabo me resistindo para não pregar, para não fazer o culto, para não falar, porque nós preparamos esse culto com tanto amor, com tanta desejo de que você saísse daqui honrada, e percebo o diabo querendo nos travar. Para você ter uma ideia, tem uma semana que eu não como, só tomo café com leite, porque só algo morno eu consigo engolir, nem água estou bebendo essa semana. Mas Deus é bom, e eu estou feliz de estarmos aqui.
Deus vai se manifestar no nosso meio. Eu ouvi o pastor Cristian ministrando, eu falei, Deus tem planos perfeitos, né? Porque, de fato, Ele conseguiu transmitir o que eu gostaria e ainda um pouco mais, falando como filho. Mas essa manhã nós queremos fazer um ato profético, que é a continuidade da palavra, onde os filhos, eles vão ler essa carta para a mãe, vão se ajoelhar e vão ler, e é um momento de honra. Se você, mãe, não está com seu filho aqui, eu quero que você se sinta honrada e amada por nós como igreja. Amém? Então, se puder descer rapidamente as crianças. As filhas adultas também podem se juntar às suas mães, tá? Você está com a sua mãezinha aqui, pode se juntar a ela, ainda que você seja adulta. Você, mãe que está sem seu filho, pode levantar a mão para mim, por favor? Queria que um jovem fosse com as mães ali. Você vai apenas representar o filho e ler a carta para ela. Amém? Então você jovem, você criança, procure a sua mamãe. Agora fique do ladinho dela, pode soltar eles. Cada criança procura a sua mãe agora rapidinho. Vê se ela está com a carta. A mãe que a criança não estiver com a carta, levanta a mão só para a gente poder entregar. É uma carta por família, tá bom? A criança precisa ficar com a carta, ou o jovem fica com a carta. Quem é mãe, está sem ninguém, levanta a mão só para nós vermos. Obrigada, João. Ó, tem 4 mães, 5 mães aqui. Jovens, procura as irmãs que estão com a mão levantada. Pega uma carta, por favor. Ó, tem ainda 2 mães ali com as mãos levantadas. 4 mães. Duda, vai lá. Vai lá. Ali, ó, ainda tem 2 mães com a mão levantada. Jovens aí no fundo, preciso que vocês me ajudem lá, ó. Yasmin, vai lá, ó, tem mãe com a mão levantada. Amém. Então eu queria que agora
Você que é mãe, permaneça sentada, porque é o momento de você ser honrada agora pelo seu filho, ou por esse jovem que está representando seu filho. Queria que todos os filhos se ajoelhassem, todas as crianças se ajoelhem diante da sua mãe, para você honrá-la nesse momento. Amém? Somente os filhos. Somente os filhos em pé. Todas as mamães sentadas. Que agora é o momento. As mamães sentadas e os filhos ajoelhados. Todas as mamães sentadas e os filhos ajoelhados. Assim? Amém. Então, eu queria que você, filho, você está com a carta na sua mão? Eu queria que nesse momento você olhasse nos olhos da sua mãe. Você que também está representando o filho dessa mãe, eu gostaria que você olhasse nos olhos dela. E nós vamos juntos ler essa carta, em honra e homenagem a ela. Para a minha rainha, falar de você é a hora que os meus olhos ficam lacrimejando. Parece que caiu um cisco no meu olho. O coração bate bem forte. E parece que a voz fica embargada sem querer sair. Como a inspiração dessas emoções, penso em como escrever para você, minha mãe. Não é tão simples como eu gostaria que fosse. Mas é impossível, pois uma das coisas que você me inspirou é ser determinada. Olhar para a senhora é ver que eu tenho uma mãe que não mereço, mas foi Deus quem preparou você do jeitinho que você é, única, guerreira, virtuosa, uma mulher de fé. Com você, aprendi que Deus é meu Pai e meu amigo em todas as horas. Aprendi a servi-lo e a amá-lo para sempre. Aprendi que precisamos amar as pessoas como Deus nos ensinou.